Que a paz do Senhor alcance a sua vida. Hoje é o último vídeo que nós vamos fazer este ano. E eu quero neste vídeo despertar a Igreja do Senhor a vigiar e orar. Nós devemos vigiar e orar. Orar, conversar com Deus. Conversar com o nosso Criador. Pedir do Senhor o favor do céu sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. Nós vamos enfrentar 2024. E nele, nós sabemos que as previsões não são boas. São muitas ameaças de que as coisas vão piorar. Mas vamos ver em que sentido vão piorar as coisas. Porque para aquele que busca o Senhor, que anda em comunhão com Deus, que conversa com Deus diariamente e em todo o tempo, que tem intimidade com Deus, não pode piorar. Quanto mais você se aproxima do seu Criador, melhor a sua vida fica. Porque as circunstâncias, elas não têm nenhuma importância diante da sua comunhão com Deus. Quando você está com Ele, quando você sabe que não está só, que Ele está cuidando de você, você tem paz em meio a tempestades. Em meio ao caos, você está em paz. As pessoas ficam sem entender que paz é essa. Que paz é essa que Deus dá? É a que eu tenho. É a que você que procura Deus tem. É uma paz incondicional. Então, mesmo que aconteçam coisas difíceis, você tem que entender, você não está só. Quando se aproximava o momento de Jesus ser sacrificado pelos nossos pecados, ele foi ao Getsêmani. Por isso que eu vou fazer a leitura de um versículo deste momento, quando Jesus estava no Getsêmani. Mateus, você vai encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 26, um versículo eu vou ler, é o 41. O que Jesus alerta? Ele diz aos seus discípulos: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a carne milita contra o nosso espírito. Se você alimentar o espírito, conversando com o seu Criador, tendo comunhão e intimidade com o autor da sua vida, você fica muito fortalecido espiritualmente. E a carne, por sua vez, ela fica subjugada. Então, ela não consegue tirar você do caminho. Porque só há um caminho, o único caminho para a vida eterna. É pela cruz. É através de Jesus, o Cristo. Esse que disse: vigie e ore. E ele está nos alertando. Eu despertei com este louvor esta semana.
O louvor, eu até anotei o nome da adoradora, que eu não gosto de chamar cantora gospel. Eu tenho certeza que ela é muito mais do que uma cantora. Ela é uma adoradora. Adoradora. Angélica Azevedo. E o louvor que ela fez, ele tem este título: Ore Mais. Ore Mais. E foi este louvor que veio na minha mente. Eu acordei com ele na minha mente. O Senhor, ele fala de forma sutil. Vem aquele louvor que você, meu Deus, eu nem lembro quando foi a última vez que eu ouvi esse louvor. Com certeza faz muito tempo. Então, quando acontece isso, aí eu já sei que vem dele. Que é ele me orientando. E eu pensava que ele queria só me orientar. E eu tomei aquilo para mim. Ore mais. Vigie mais. Se consagre mais. Perdoe mais. Ame mais. É a coisa mais linda esse louvor. Você coloca Angélica Azevedo, ore mais, aí você vai ouvir que louvor lindo. E eu pensava que era só para mim. Mas Deus queria que eu passasse para vocês desse banquete espiritual. Para que você entre 2024 em comunhão com Ele, orando, vigiando. O adversário está à espreita, tentando nos afastar da comunhão com Deus. Porque aí ficamos fracos, e aí a carne fala mais alto, e você se perde. Aí você vai ficar morrendo de medo de assistir o jornal. Você vai ficar com medo de viver. Você vai ficar morrendo de medo. E é isso que o adversário quer. Roubar a tua confiança, a tua paz, o teu descanso nele, no Criador. Ele quer roubar isso de você. Por isso que ele não quer que você ore. E o Senhor, ele quer que você desperte. Vigie. Fique bem atento. Não para o mundo, mas para o Senhor. Porque assim você estará fortalecido, fortalecida para as batalhas que virão, para as batalhas do dia a dia. Olhe, é tão incrível a batalha espiritual. É tremenda. Mas em Cristo você vencerá todas elas. Todas as batalhas você vencerá em Cristo. E muitas vezes você pensa que eu estou me referindo talvez a só batalha para você vencer uma competição com alguém, para você vencer uma guerra contra um ser humano, o seu irmão, a sua irmã, o seu próximo. Não. Vença o seu eu. Vença primeiro a sua carne. Porque ela está militando contra você. A nossa carne milita contra nós. E sua luta, lembre-se, é espiritual. Você não vai guerrear contra o seu próximo. Você pode até sofrer ofensas do seu próximo, injustiças. Faz parte da vida. Mas não fique revoltado, revoltada com o ser humano, aquela pessoa que ofendeu você. Porque, na verdade, o que tem por trás dela é que você tem que estar vigiando. Porque por trás dessa pessoa
Há uma batalha espiritual. O adversário quer tirar a tua comunhão com Deus, para que você se torne frágil, vulnerável. O Senhor não quer que sejamos vulneráveis em 2024. Porque há uma guerra espiritual travada contra o povo de Deus. E nós devemos estar atentos, militantes, conscientes do que está acontecendo. Por isso que ele manda vigiar. Quer força? É nele que nós vamos encontrar a força. Essa é a maior vitória. Lute contra o seu eu. Porque quando você permitir que o seu eu diminua e que o Senhor cresça em sua vida, você vai vencer todas as batalhas espirituais. Porque você está nele. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa esperança. O socorro bem presente nos momentos difíceis. Eu tive tantos momentos difíceis neste ano que está acabando. Tantos momentos difíceis. Perdi 2 pessoas que eu tanto amava. Um sobrinho e o meu irmão. Este ano. Com uma distância de menos de 2 meses. De um para o outro. E nós estamos nos levantando. Mas sabe quem está nos sustentando? O autor de nossas vidas. Aquele que nos dá esperança de que estas 2 pessoas que nós amamos tanto, elas estão bem guardadas nos braços do nosso Criador. Elas apenas voltaram para casa. Foi só isso. O nosso lugar não é aqui. Nós temos uma morada que foi muito bem preparada, com um preço tão alto, o sangue de Jesus. Foi quando ele verteu o sangue na cruz que ele pôde construir para cada um de nós um lugar com ele na glória. Por isso que nós continuamos glorificando e exaltando o nome dele. Mesmo nas lágrimas. Mesmo no momento de muita saudade e dor. Sabemos que quem está enxugando as nossas lágrimas é aquele que está cuidando deles lá na glória. Essa é a diferença. Quando você conhece a verdade, ela te liberta. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando conhecemos esta verdade, somos mais fortes. Porque a nossa força vem dele, da fonte da vida. Quando conquistamos esta certeza, nós conseguimos dizer não para a carne e sim para Deus, para a vida. Eu escrevi aqui algumas coisas importantes a respeito de como vencer as batalhas espirituais, orando e vigiando. Para quê? Para que a fraqueza da carne não se apodere de nós e venhamos a perecer no espírito. Se você der muita vazão à carne, no espírito você perece. Aí o adversário,
Ele faz gato e sapato de você. Você fica correndo para um lado, para o outro, e ele morrendo de rir, zombando de você. Olha como ela tá com medinho. Ela tá com medinho. Olha ele com medo. Tá com medo das notícias. Mas quando você está em Cristo Jesus, você não teme. Você consegue amar, interceder, orar por alguém que está fazendo você sofrer. Já pensou que coisa? Você consegue orar pela pessoa que está fazendo você sofrer? Porque você entende que essa pessoa precisa de oração. Como você também precisa. Nós precisamos. Eu preciso de suas orações. Eu preciso da graça de Deus para continuar nesta missão que Ele me deu. O Despertar com Cristo não é um simples canal de comunicação onde eu digo o que eu penso. Não! Eu digo o que Ele quer que eu diga. Eu não consigo dizer nada se não vier dele. Eu posso passar horas tentando concatenar uma ideia e na hora que eu vou falar, eu digo o que ele quer que eu fale e me surpreendo. E me surpreendo. Porque é ele que me dá a palavra. E a palavra de hoje é: vigiai e orai, sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Porque dias maus nós estamos vivendo. Dias difíceis. Onde há muita injustiça e sofrimento. Consequência da injustiça. Dias difíceis, mas em Cristo nós nos alegraremos sim. Nós conseguiremos descansar nele. Nós teremos ânimo. O Senhor quer isso. Ele quer que você entre 2024 animado em Cristo. Não nas bobagens do mundo, nas mentiras do mundo, nos engodos de Satanás. Não. Cuidado. A virada do ano, tem gente que pensa que é para passar pulando carnaval. A virada do ano, nós devemos passar ajoelhados, prostrados diante do único que pode nos fazer vencer tantas lutas, tantas batalhas. Temos que entender isso. É tempo de orar. É tempo de clamar. Senhor, me ajuda a te servir. Nós precisamos orar sim, Pai. Me capacita para que eu não seja inútil. Não sejamos como aquela figueira que o Senhor Jesus foi tirar um fruto, não tinha um fruto. Não havia um figo sequer. Não sejamos como aquela figueira que não dá frutos. Nós precisamos dar frutos e bons frutos. Isso é fundamental. Nós devemos pedir a Deus: Senhor, me capacita para que eu possa frutificar em Ti. Fazer a vida do meu irmão, da minha irmã melhor. Ajudar naquilo que eu puder, me capacita.
Às vezes eu me sinto tão incapaz, tão impotente de ajudar alguém. Eu me sinto tão pequena espiritualmente. Eu digo, o que eu posso fazer? Aquela pessoa está precisando tanto de ajuda e como é que eu posso fazer? E ele nos dá estratégias, até de muitas vezes nos silenciar diante de algumas circunstâncias. Nos silenciar. Melhor silenciar do que falar algo que traga dor ao seu próximo. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Entre neste propósito. Eu não quero que 2024 eu passe como passei 2023. Eu quero crescer, nem que seja um degrau diante de Deus. E para isso precisamos muitas vezes de descer. Para subir diante do Senhor, precisamos nos prostrar e descer e ceder ao nosso ego, à nossa vontade de sempre conseguir aquilo que está em nós. Até muitas vezes sem perguntar ao Senhor se é a vontade dele. Às vezes, eu começo com um projeto, com um plano de fazer alguma coisa, e quando eu vejo, já estou ali, quase agindo, sem perguntar ao Senhor se é a vontade dele. E aí, muitas vezes, não dá certo. É bom perguntar: Senhor, será que é certo fazer isso? Será que eu estou debaixo da tua bênção e de tua vontade? Olhe que o Senhor Jesus, aí em Mateus 26, que eu li só o versículo 41. Mas por 3 vezes, Jesus perguntou ao Pai: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice? Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E às vezes, o Senhor quer exatamente o contrário daquilo que nós queremos. Aí é como tem aquele hino. Algumas lágrimas vêm, mas não tem nada não. Se você está chorando porque obedeceu, porque deixou de fazer aquilo que você queria fazer e deixou que a vontade do Senhor prevalecesse na sua vida, Ele vai transformar sua tristeza em alegria. E em muita alegria. Porque Deus, Ele é abundante. O nosso Pai, Ele é abundante. Ele só faz mais do que nós esperamos. Então, coloque esse propósito no seu coração. Eu vou, agora neste ano que está chegando, 2024, eu vou servir mais a Deus. Como? Pergunte a Ele. Ele diz bem direitinho. Ele vai lembrar você coisas que você nem passa pela sua cabeça. Você quer me servir? Então, deixa eu te lembrar agora uma pessoa. E faça assim, assim, assim. Eita, quando você fizer, você vai dizer: meu Deus, como é bom te servir.
Como é bom, Senhor, parar de pensar tanto no meu umbigo e começar a olhar para o outro. E tem gente que olha tanto para o próprio umbigo que quando ouve essa mensagem, fica pensando, e eu? Quem é que vai cuidar de mim? Quem vai me ouvir? Eu preciso resolver essa coisa e eu preciso que alguém venha me ajudar. Ele vai te ajudar. Agora pare de pensar tanto em você mesmo. E pense um pouquinho no outro. Quantos milagres Jesus fez em prol dele mesmo? De Jesus, para o bem dele. Nenhum. Se você não sabe da resposta, eu sei. Leia a Bíblia todinha e olhe de tantos milagres que Jesus fez. Nenhum foi para ele. Ele estava servindo o Pai quando ele alimentou aquela multidão. Por 2 vezes, ele multiplicou pães e peixes e sobejaram muitos cestos. Quantos milagres, quantas libertações, expulsou demônios, curou quantas pessoas, tirou das costas daquela mulher encurvada que estava sofrendo há 18 anos com o adversário nas costas dela. E ele expulsou aquele demônio. E aquela mulher se reergueu. E glorificou a Deus. Ela entrou no templo encurvada. E saiu do templo saudável, glorificando a Deus. Porque ela não se acomodou. Não ficou lá na casa dela, remoendo. Ai, eu sou muito sofredora. Ai, tá doendo aqui, pesando nas minhas costas. Eu sou tão coitadinha. Deixa eu ficar aqui. Não. Ela venceu todas as barreiras daquele peso nas costas dela. Ela foi ali. Com certeza não tinha calçamento, não, no caminho para o templo. Tinha muita pedra. Tinha pedras no caminho. E muitos pés. E ela sabia que aqueles pés são pessoas olhando para o defeito dela. Ela estava com um defeito terrível físico. Encurvada. Só via os pés das pessoas. Mas ela não ficou de coitadinha na casa dela, não. E nem se passando por vítima e achando que todo mundo era ruim. Estava todo mundo dizendo que ela era feia. Ela encarou, enfrentou o problema. E foi no templo. Fazer o quê? Adorar a Deus. Ela não sabia que ia ser curada. Mas ela sentiu necessidade de buscar a face do Senhor. E ela encontrou quem? O próprio Filho de Deus, que olhou para ela e transformou a história daquela mulher. Mas ela não foi pensando em ser curada. Ela foi ao templo. A palavra diz que ela foi ao templo. Ela foi em busca do Senhor. Ela foi encontrar Deus, buscar a face do Senhor. É por isso que no louvor de Angélica Azevedo, ela diz, é tempo de buscar a Deus e dizer não a Baal. É tempo de buscar a Deus e dizer não ao mundo. O mundo jaz no maligno. E você tem que olhar para o alto.
para o alto. E às vezes tem obstáculos que não deixam você olhar para o alto, como aquela mulher encurvada. Obstáculo grande. A coluna dela já estava encurvada há 18 anos. Então não foi de imediato que ela conseguiu levantar a cabeça e adorar a Deus, não. Mas ela adorou a Deus com a cabeça baixa. Ela foi ao templo com o problema, mas ela saiu da presença do Senhor saudável, adorando a Deus e testemunhando o que Deus fez na vida dela. Foi grande. Ele devolveu a razão de viver para ela. E é assim na minha vida também. Na sua vida também. Se permita vigiar e orar, que você terá um 2024 abençoadíssimo, porque você vai abençoar vidas. E quando você abençoar, consequentemente, você será abençoado. Por Deus. Não espere nos homens. Não espere aplausos. Espere em Deus. Espere em Deus. Ele disse, não foi só para mim como eu achava que aquilo tinha sido específico. Não. Ele me deu. Quando eu disse, Senhor, e hoje? O que eu vou falar? Trouxe na mesma hora na minha memória. Vigiai e orai. Por quê? Para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne, ela é fraca. Em Cristo, nós vencemos as tentações da carne. Amém? Que Deus nos conceda um 2024 de muito serviço. Sirva ao Senhor, mas sirva com alegria, com determinação, que você vai ser muito, muito, muito gratificado com a presença dele. Abençoe vidas. Amém.